E aí, pessoal, tudo bem? Gente, eu gravei um vídeo pra vocês, tem uns 2 dias, e faltava eu gravar aqui uma introdução, uma conclusão, mas o meu olho do nada começou a inchar, esse olho aqui ainda tá um pouquinho inchado. Aí eu esperei pra ver se dava uma desinchada aqui pra eu gravar com uma aparência melhor, né? Não ia estar assim com o olho meio fechado. Não sei o que foi, pode ter caído alguma coisa, uma alergia, enfim. Mas hoje eu quero subir um vídeo pra vocês diferente. Nesse vídeo eu tô mostrando um momento que tava uma correria aqui pra mim na cozinha. É claro que pelo vídeo vocês não vão conseguir ter a dimensão real de como foi a correria, porque eu gravei, parei de gravar e fui correr para fazer as encomendas. Mas eu sei que vocês têm total noção, porque quem trabalha com confeitaria, com restaurante, com padaria, essa área da indústria, né? Ela é corrida mesmo. Ela sempre vai ter aqueles momentos de pico, né? A gente sabe, por exemplo, eu já trabalhei em padaria, que tem aqueles horários de pico. Supermercado também tem, confeitaria também tem. Então, assim, a gente não consegue fugir desse momento, tá? Se você quer trabalhar no iFood, se você está começando agora, não sabe como você vai fazer, eu tenho um pânico desse momento, gente, não tem como. Vai ter sempre uma data, como agora tem a Páscoa, vai ter Natal, vai ter sempre um momento em que vai ter um horário em que você vai ter um pico, né? Ou de pessoas indo na sua porta buscar pedido, ou de pedidos tocando no iFood. Então, assim, a questão não é como eu fujo disso. Fugir disso é fugir de lucro, é fugir de venda, é fugir da natureza desse tipo de segmento. A questão é como me preparar para essa correria. Então, vocês vão ver que apesar de eu estar na correria, e é isso que eu quero que vocês entendam e pensem, planejem para a loja de vocês, a gente precisa passar pela correria com um controle. Então, assim, ela vai ser muito mais fácil se você tiver um controle legal do seu estoque, dos seus produtos semi-preparados, se as suas coisas tiverem um lugar específico para estar e que todo mundo no ambiente, seja você, seus funcionários, colaboradores, né, eles também vão saber aonde procurar. Eu vou dar um exemplo de uma desorganização aqui de minha parte. Eu tinha umas caixinhas que eu chamava de caixa luxo e eu sempre guardava no mesmo lugar. E aí ia tocando pedido, eu ia montando e despachando. Essa semana, no comecinho da semana, tocou uma caixa, eu despachei e vi que era a última. Aí eu fui lá e excluí essa caixa do meu catálogo. Quando eu subi ontem à noite para pegar uma caixa de bolo, eu vi que tinha mais caixinhas dentro de uma outra caixa guardada. Então, a falta de um controle de estoque, de uma organização, acaba fazendo esses momentos de correria serem mesmo um caos. Imagina que você não tem a menor noção de quanto você tem de chocolate estocado para você atender pedidos. Aí você começa a derreter o chocolate para fazer as encomendas e olha, acabou o chocolate branco, acabou o chocolate fracionado, e agora como é que eu vou fazer? Então, assim, acaba sobrando para todo mundo, né? Para quem tá com você, o marido, né, a maioria das vezes, né, que vai correr para ir achar em algum lugar de qualquer jeito, senão não entra em casa. Para você, sobra pro seu cliente. Então, assim, isso não é bom, tá? Sobra, se você trabalha no iFood, vai causar uma consequência para você, né? Você vai ter provavelmente uma queda no seu algoritmo, seja porque você cancelou por falta de estoque, seja porque você pausou o item. Então, vai aqui o vídeo para vocês. Espero ajudar vocês com esse vídeo, com as dicas aqui que eu dei no início, que eu vou dando aqui ao longo do vídeo também. E a gente se vê no próximo vídeo. Bora lá! Para quem acha que a gente é sempre organizado e nunca tem um dia de exceção, olha a minha situação aqui. Acabou meu bolo, eu tive que ligar a batedeira rápido, enquanto eu estava querendo colocar esse recheio para fazer, porque eu acabei de esvaziar minha última panela de recheio. Nem lembrei que estava com doma aqui, eu já peguei a outra blusa aí, correndo. Olha a minha situação, gente, ó. Tô com ovo ali, as bandejas de Páscoa separadas, a pia, que meu espaço aqui ficou pequeno, cheio. Então, assim, eu sempre posto para vocês a organização, porque é a melhor opção. Só que hoje aconteceu o quê? Eu não esperava que ia sair tanto bolo de manhã, graças a Deus, né? Agora são, deixa eu ver que horas são, 20 para as 4. E aí eu tive consulta de manhã, depois eu fui fazer o almoço, aí eu fui tocando, eu fui deixando. Quando eu olhei, falei, meu Deus, a massa tá acabando. Foi o tempo de despachar um bolo, tocou outro. E agora eu tô sem nada de massa. Vou mostrar aqui pra vocês um fiozinho de massa aqui, ó. Olha, dá pra fazer bolo de pote, somente. Tava fazendo bilhete, aí desci correndo. Então, assim, acontece, tá? No final do dia, depois eu mostro pra vocês organizado, como é que foram as vendas minhas essa semana, o que eu tô fazendo de diferente. Enquanto isso, eu tô aqui no 220, produzindo, mais feliz da vida, né? Porque se eu tô repondo, é porque acabou. E se acabou, é porque a pessoa tá comprando, tá gostando. Então, a gente tá no caminho certo. Gente, eu gravei aqui correndo, né? Falando pra vocês que eu tô produzindo massa enquanto eu faço as coisas. E agora eu vou falar com vocês enquanto eu lavo a batedeira. Mas eu queria dizer uma coisa muito importante pra vocês. Desde o início, quando eu comecei a gravar os vídeos, deixa eu só ajeitar aqui para vocês irem me vendo aqui. Desde o início, quando eu comecei a gravar vídeos, eu tinha uma certeza dentro de mim. Eu queria mostrar para vocês a realidade. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu já comprei cursos e eu sigo muitas confeiteiras
E eu vejo assim um ambiente muito perfeito para se trabalhar, tudo muito cor-de-rosa, tudo muito pomponzinho. E eu olhava para aquilo e me frustrava, porque eu falava, eu nunca vou ser uma confeiteira assim. Eu não dou conta nem de deixar a cozinha arrumada, quanto mais eu arrumada, toda maquiada. Então assim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu sempre quis trazer vídeos reais. Então, quando eu gravo pra vocês que eu tô fazendo só geladinho, ou que eu tô fazendo só bolo, ou bolo no pote, essa é a realidade perfeita que eu quero trabalhar. Então, realmente, eu lavo a bancada, limpo, sou toda no toque de ficar passando álcool com papel toalha. Eu compro muito papel toalha por causa disso. Só que assim, é óbvio que vai ter dia, vai ter hora, e vai ficar um pouquinho mais corrido. Eu não gosto dessa correria. É gostoso como adrenalina, mas eu não gosto porque a gente quando trabalha, como eu já trabalhei com mais pessoas, e já precisei de muitas vezes meu marido chegar do trabalho e me socorrer, eu percebia que eu acabava sufocando, né? Eu acabava sufocando as outras pessoas. Sem falar que, por causa do TDAH, que hoje eu sei que eu tenho, e me causa muita distração, eu errava muito pedido, deixava muita coisa de mandar. Ixi, era uma confusão, esqueci de pausar algum item. Então, eu percebia que para minha saúde, né, mental principalmente, física nem tanto, porque eu sou pau pra toda obra, gente. Eu adoro essa correria, eu gosto dessas adrenalinas. Ontem mesmo teve uma hora que eu fui levar um pedido lá fora e eu não percebi, o portão bateu. Aí eu tive que esperar o motoboy chegar para buscar o pedido e pedir para ele que eu subir na moto, que é pra eu pular o meu muro, tá, gente? Só que assim, são aquelas correrias que eu acho gostosas de fazer, sabe? Mas, no dia a dia, para essa questão do iFood, muita encomenda, isso atrapalha muito você deixar as coisas para a última hora. Então, assim, aconteceu hoje, para falar a verdade, eu tô achando até engraçado. E eu sempre lido muito bem, tá, com a correria. Quem já me conhece sabe, meu marido fala sempre que o pau pode estar rachando e eu tô, assim, sendo gentil, educada, dando um jeitinho, contando piada e despachando pedido. Então, assim, não reclama não, tá? É um segredo aí também, a chave é a gente sempre ser grato. Então, eu tô aqui fazendo, mas tô super feliz, porque se eu tô correndo, e é porque acabou, é porque tá saindo, né? Claro, foi uma falta de organização minha de ontem pra hoje, porque eu jamais imaginei que uma hora dessa eu já teria saído, acho que 6 bolos, né? Fiquei muito feliz. Normalmente toca um pouquinho de cada coisa, né? E hoje não, hoje todos os pedidos foram de bolo. Opa, meu sabão caiu. Todos foram de bolo. Então acabou que é até bom, né? Porque a gente acaba se programando. E hoje eu não tinha bolo congelado. Eu tava colocando a geladeira pra dentro esse final de semana. Minha geladeira tá muito cheia. E não tava cabendo bolo congelado, porque eu fiz bastante bolo no pote. Aí agora com essa outra geladeira, que é a maiorzinha que eu tenho, né? Geladela, né? Eu falei geladela. Com essa outra geladeira, que é um pouquinho maior, eu já consigo, né? Tanto colocar mais recheios. Eu acho que eu vou subir todos os geladinhos do freezer para o freezer da geladeira. E vou deixar o freezer somente para as coisas de Páscoa, até a Páscoa acabar. Ou vice-versa também, vou ver como que eu vou me programar. Então, reforçando, vocês vão perceber que meus vídeos são assim. Eu pareço com a minha cara cheia de espinha, de caroço. Apareço, sei lá, bagunçada no sentido assim de... Não é nem bagunçada, a gente precisa aprender como é que eu posso falar? Se valorizar mais, né? Vocês vão ver que eu não apareço aqui produzida. E é porque eu não costumo mesmo trabalhar assim. E eu quero mostrar pra vocês como é que uma cozinha funciona de uma forma... como é que dá pra operar de uma forma funcional. Se pra você, se você se sente bem, estando super arrumada, se maquiar, que na verdade, dependendo da situação, nem é muito correto, né? Colocar brinco, pulseira, essas coisas pra trabalhar. Mas isso aí cada um já sabe, né? Como é que funciona a vigilância sanitária, como é que funciona o seu trabalho. Então, é você com Deus aí, com sua profissão. Então, se isso para você faz bem, se você tem esse hábito, parabéns para você, crie esse hábito mesmo, mantenha, porque ele tem um significado para você, né? Mas para mim não, eu gosto da vida prática, eu não sou mesmo, nem na vida real, assim, no dia a dia, né, na vida real. Nem fora da cozinha, eu sou muito de ficar assim, me produzindo, me maquiando, eventos excepcionais eu gosto de fazer isso. E eu sempre faço a seguinte conta, tô com tempo? Eu tenho, por exemplo, eu vou para a igreja aos domingos, por enquanto só aos domingos. Falta 20 minutos para ir para a igreja. O que eu vou priorizar agora? Eu vou priorizar tomar um banho e sair, tomar um café e sair, ou eu vou priorizar me maquiar e sair? Então, se para você a prioridade é se maquiar, vai se maquiar. Para mim é não ficar com fome, então eu vou fazer um café para eu tomar. Então isso é muito importante, tá? Você entender quais são as suas prioridades e se elas estão de acordo com os seus objetivos, tá bom? Porque aqui a minha prioridade hoje
ela é trabalhar, pagar minhas dívidas. Me mudei, a gente tem financiamento, tem coisas para fazer, para pagar, eu tenho que honrar minhas dívidas. Se a minha prioridade hoje fosse descansar, fosse trabalhar menos, porque eu já estou, né, com uma situação financeira mais folgada, aí sim, aí eu ia ter minhas preferências de manhã fazer uma caminhada, voltar a fazer um skincare, depois escolher a roupa ideal pro dia. Não é o meu caso hoje, né? E eu sou mais objetiva, porque senão eu me perco muito nas minhas distrações. Então, fica aí a dica para vocês, enquanto a gente conversava aqui. 7 minutos desse áudio, que provavelmente para vocês com corte e um pouquinho mais acelerado vai dar um tempo menor. Eu já lavei a louça, ó, já lavei a louça. E agora eu vou colocar mais massa de bolo para fazer. Meu celular virou aqui. E dar aquela corridinha gostosa agora, que é para terminar as massas logo, colocar esse recheio para fazer. E vida que segue. Depois eu vou voltar aqui, sem muito barulho de louça, de água aqui, para falar para vocês como é que foi a minha semana passada, tá bom? Questão de vendas, como foi que eu trabalhei. Então eu vou correr aqui com os bolos e depois eu volto pra gente conversar. Pessoal, são 5h30, bati as massas, já tá lá esfriando. Já dei uma geral aqui na pia, tô terminando de lavar a louça. Já tá com outra cara, eu já tirei um recheio, vou colocar outro. Na verdade o recheio eu já poderia ter feito mais, porém eu tava com 4 equipamentos 220 ligados. Eu não gosto de ligar tanto equipamento assim de uma única vez. Então eu esperei desligar aqui batedeira e forno e aí eu ligo a brigadeirinha. Então já dei uma boa geral aqui, dei uma arrumadinha ali naquela mesa que tava cheia de bagunça, deixei o recheio ali esfriando. E agora eu vou fazer uma pausinha, vou fazer um lanche, daqui a pouco eu volto, coloco mais recheio e monto aqueles bolos, tá bom? Então assim, só pra gente alinhar uma questão que é, o que dá pra produzir em meia hora, 1 hora, 2 horas? Às vezes a gente não tem muito controle de tempo, né? Mas aqui em 1h30 mais ou menos, porque eu falei com vocês 15 para as 4, mas eu saí, eu fui estender pano de prato, eu fui lá fora ligar a bomba de água, fui ver o gatinho, voltei. Então vamos dizer que eu levei 1h30 aqui para produzir as 6 massas de bolo, lavar a louça, fazer o recheio e dar uma geralzinha ali, que aquela bancada lá no fundo tava com bastante coisa à toa. O iFood tá quietinho, então eu fui produzindo sem interrupções e a gente precisa aprender a ir organizando nosso tempo, né? Nossa produção, ficar sempre de olho, o que tá faltando. Não conte com a sorte, tá? Conte com a organização que você vai ter muito mais sucesso. Voltei, demorei um pouquinho, hein? Acho que já são 7 horas. Deixa eu conferir aqui, pra gente ter uma noção de tempo. 7h10. Vou deixar vocês hoje num ângulo um pouquinho diferente, um pouquinho mais baixo, de ladinho aqui. Só para gravar um pouquinho desse processo que eu sempre gosto de mostrar. É repetitivo, mas eu gosto de passar aqui para vocês porque eu tenho certeza que em algum detalhe, em algum momento, vocês vão perceber alguma coisa que vai fazer diferença. Então, eu sempre gosto de deixar essa parte mais acelerada. É onde eu esqueço das horas que eu tô falando com vocês e acelero tudo, né? Igual aconteceu no vídeo anterior. Mas eu vou tentar não deixar isso acontecer agora. Só pra gente fazer um pouquinho mais do vídeo com um pouco de produção também, porque apesar de eu ter começado esse vídeo já falando pra vocês como é que foi a correria da parte da tarde, eu não mostrei aí nenhum processo. Eu sei que pra vocês é importante ver, tá bom? Então bora lá ficar aqui de cantinho, como se fosse uma visita, sentadinha aqui me olhando trabalhar.
E aí, pessoal? Conta aqui pra mim qual é o maior problema pra você, qual a sua maior dificuldade na correria, na hora do rush, e o que que você acha que mais te desestabiliza nessa correria. Se é você não ter a previsão, o controle, né, de quantos pedidos vai tocar, de quantos clientes vai chegar na porta, o que que você mais precisa aí de uma orientação, de repente de uma dica. A gente pode voltar aqui para gravar um vídeo para falar sobre isso. Eu deixei um vídeo no final aqui gravando minha produção da noite, infelizmente a bateria acabou e eu acabei não completando esse vídeo, né? Mas foi uma noite bem tranquila. Esse vídeo foi gravado anteontem, não foi um dia que tocou muitos pedidos. Ontem pra mim foi bem tranquilo também. Hoje está sendo, agora é mais ou menos 15 para as 2. Mas eu falei no vídeo aí que eu ia contar pra vocês como foi a minha semana passada, né? Eu queria que vocês me dissessem aqui também como é que foi pra vocês aquela semana que terminou no carnaval. Pra mim foi a melhor semana desde que eu mudei pra cá. Vende muito bem, graças a Deus, tive ótimas avaliações e fiquei muito feliz, né? Feliz porque tocou bastante pedido, feliz porque os clientes estão voltando e feliz também porque eu não me enrolei. Apesar de ter tido vários pedidos, eu tenho feito uma organização, né, bem estratégica. Como aqui eu tô começando de novo, eu tenho essa liberdade, né, de fazer um controle melhor do tempo, da produção, de ter mais estoque, né, estar mais preparada, né, preparada para a guerra. Então eu queria que vocês dissessem aqui pra mim quem são vocês na correria, né? Se vocês mudam de personalidade, de postura, se sobra pra alguém aí da sua casa, socorro, né? Quando a gente tá começando é normal, tá? Eu lembro que quando eu tava decorando o bolo, se alguém viesse falar comigo, eu ficava muito nervosa. E até pessoas que dirigem tem isso também, né? Quando começa a dirigir, não fala comigo que eu tô dirigindo, eu tô dando ré, não fala comigo que eu tô dando ré. Então é uma concentração maior porque você não tem domínio ainda, né? Mas quando você pega a prática e tal, vocês vão ver que vai tirar de letra. E a gente precisa também aprender a ter um controle do tempo para não deixar as coisas para a última hora. E aí você acaba não tendo um tempo para você refazer, por exemplo, um pedido ou recalcular uma rota. E a outra questão é entender que o mundo não vai se acabar por causa de um problema, de um imprevisto. Tenha calma, respire fundo. Veja quais são as saídas que você consegue, né, estabelecer a partir daquele momento. Eu já tive casos, vários, de cliente que foi buscar pedido e eu esqueci de fazer, de pedidos que eu fiz uma semana antes da data, de bolos que eu derrubei, de bolos que o cliente derrubou no caminho. Então a gente tem que ler aquele momento, né, fazer uma leitura geral e entender quais são as saídas cabíveis. Tem alguns casos que não dá tempo mais de fazer outro bolo, outro doce, por causa do horário, né? E às vezes está muito perto da hora da festa. Mas eu já tive caso, por exemplo, que o cliente foi buscar o bolo, vou chutar aqui, que era mais ou menos umas 2 horas da tarde, e eu esqueci. Eu falei, olha, eu esqueci. Eu troquei a data, eu esqueci de anotar de fato mesmo. E aí eu perguntei, a festa tá marcada para que horas? Ah, para 5 horas, para 7 da noite, tá? Passa o endereço aqui para mim, eu vou fazer, eu vou lá levar. E aí eu pausei tudo que eu tava fazendo naquela hora, que não era urgente. Fui, montei um bolo, recheei, decorei e fui entregar. O máximo que a gente pode fazer nessa hora, né, quando você tem tempo, dá para fazer, não dá para fazer exatamente o recheio que o cliente pediu, né? Às vezes você não tem aquele material, um bolo, por exemplo, como o Red Velvet, que eu faço com mascarpone, não tinha como ir buscar na hora, ou não vendia na região. Então eu fazia uma sugestão, né, de um recheio substituto aí, para não deixar de atender. Então, assim, sempre a saída, tá? E se não houver saída, a gente precisa repensar nas consequências, né, desse prejuízo, que não é um prejuízo somente financeiro, né? Às vezes você acaba perdendo um cliente ou um monte de cliente por causa disso, né? E a vida segue. Então não se martirize por isso, não se torture por isso, mas na medida do possível aprenda a ter o controle. Lembrando que a princesa aqui tem TDAH, então, nossa, eu acredito que 99% das vezes em que aconteceu algum erro foi por conta desse déficit de atenção que não me permitiu, né, eu anotar o pedido ou ler na agenda que estava anotado. E hoje, graças a Deus, eu tenho tido um controle bem melhor. Ainda tenho algumas, como é que eu posso falar assim, ainda tem os efeitos, né? A gente minimiza, né? Dificilmente você sana completamente, mesmo para quem toma medicação, ainda tem os porém. Então, assim, normal, tá, gente? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então é isso. Obrigada pela atenção de vocês mais uma vez. É um privilégio enorme gravar aqui para vocês, dividir um pouco da experiência e ver que a cada dia a página cresce, que vocês têm se identificado. Me conta aqui abaixo um pouco aí dessa questão de correrias, o que mais te aflige ou uma situação que já aconteceu com você e de conteúdos que você quer que eu traga aqui para o canal, tá bom? Beijão!